Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 22/1/2022. Lembrando, né, que a gente sempre tem horários alternativos nos finais de semana e em feriados nos Estados Unidos, por isso é muito importante vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para receber os nossos vídeos antes de todo mundo e ter tempo de assistir as nossas análises e não perder esses jogos com horários alternativos. Já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, a meta é de 150 likes. Quero agradecer todo mundo que nesses últimos dias a gente conseguiu bater as nossas metas e vamos tentar bater mais uma vez, vocês não têm noção do quanto isso ajuda a gente. Para quem não conhece também o nosso grupo VIP aqui do lado, lá tem palpites mais aprofundados, dicas extras e mais do que isso, um filtro com as melhores opções da rodada. Os times que eu acho que vão vencer, as melhores zebras, com handicap ou não, além, é claro, de um conteúdo extra que a gente sempre manda lá para vocês, como por exemplo a nossa cartilha, que ensina onde investir contra e a favor de cada uma das equipes, que é muito interessante para quem está começando e ainda está conhecendo os times da NBA. Beleza? Lembrando que esse conteúdo é atualizável e você sempre vai ter, né, a opção de estar consultando lá para poder fazer apostas simples e mais fáceis com a maior taxa de acerto, apostas que vocês vão criar. Bora aqui para nossa análise desse dia 22/1 de 2023, lembrando sempre, né, que vocês podem comentar embaixo se concordam, discordam da minha opinião, sempre trazendo números e argumentações para que a gente se convença de que a gente precisa melhorar, ajustar as nossas análises e também para ajudar a galera que acaba de chegar aí no YouTube, né, e quer uma segunda ou terceira opinião. Vamos aqui analisar o primeiro jogo. Dallas Mavericks enfrenta o Los Angeles Clippers jogando dentro de casa às 4h30. Do outro lado, a gente tem o LA Clippers saudável com o que eles têm de mais importante, com exceção de John Wall e Luke Kennard. Do lado do Dallas, Chris Wood é a ausência mais importante desse time, mas a gente tem a maioria dos jogadores à disposição, Luka Doncic sendo o mais importante deles. Se a gente for olhar aqui os últimos confrontos diretos entre essas equipes, a gente tem uma leve superioridade aqui do Dallas Mavericks, que venceu 3 dos últimos 5 encontros. Mas a última partida que essas franquias tiveram foi de vitória do Los Angeles Clippers. Uma coisa que dá pra gente observar também, né, que nessa temporada, dos 2 encontros que as equipes tiveram, prevaleceu o mando de quadra. E eu fico muito feliz de estar a favor não só de Luka Doncic, mas também do time mandante. Então, para essa partida, eu acredito que o Dallas Mavericks deva vencer. A outra equipe, né, a equipe do outro lado é muito forte, de fato, tem um dos melhores elencos da NBA, tem Kawhi Leonard e tem Paul George, mas ainda assim eu acho que o Dallas Mavericks é favorito. Não é uma equipe que eu gosto muito de investir, que eu confio de olhos fechados, mas ainda assim é um time que nos últimos 10 jogos venceram 7 e perderam apenas 3 como mandante. Enquanto que os Clippers nos últimos 6 jogos como visitante perderam 5 e venceram apenas 1 contra o San Antonio Spurs, tendo mais trabalho do que deveriam. O San Antonio Spurs a gente sabe que é um dos piores times da NBA, até por isso eu acredito no Dallas como um time superior para essa partida de hoje. Vamos só dar uma olhada aqui no desempenho dessas equipes ofensivos e defensivos para a gente poder tirar limpo do porquê eu acredito que o Dallas Mavericks seja superior. A gente está falando aqui da quinta melhor eficiência ofensiva de toda a NBA, que enfrenta hoje o Los Angeles Clippers, que tem uma das piores eficiências ofensivas da liga. É a quinta pior de toda a NBA e jogando fora de casa a gente sabe que eles são ainda piores. É um dos times que menos marcam pontos por jogo em toda a liga. E se a gente for olhar um recorte recente de um adversário mais ou menos parecido que o Dallas enfrentou recentemente, foi o Miami Heat. Também jogo em Dallas, em que eles enfrentaram um time que pontua muito pouco, tem uma eficiência ofensiva baixa e mais do que isso, um time lento. O que aconteceu? A defesa do Dallas Mavericks conseguiu deixar eles em linhas baixas e venceram a partida com tranquilidade. Acho que a gente está em boas mãos investindo na equipe mandante. Em jogos equilibrados como esse, é sempre a melhor opção ficar a favor da equipe que joga em casa e que tem o melhor jogador. Beleza? Outra coisa interessante que a gente pode observar é o desempenho do principal jogador do time que a gente está a favor contra esse adversário. O Luka Doncic fez 14 jogos contra o Los Angeles Clippers e teve uma média de 32,5 pontos contra eles. Um desempenho muito interessante, mas que foi ainda melhor nos últimos 4 jogos. Se a gente for olhar, a média do Doncic contra os Clippers nos últimos 4 jogos é de 43,5 pontos por jogo. Lembrando que dentro de casa ele fez partidas de 45 e 51 dentro desse recorte e nesse ano de 2022 que a gente acaba de sair. Então é um desempenho muito interessante de um jogador que a gente pode e deve ficar de olho para investir. Lembrando que o seu principal marcador geralmente é o Red Jackson, que é muito mais baixo, mais fraco do que ele. Deve acontecer alguns momentos do Paul George ou do Kawhi Leonard fazerem trocas e marcarem o Doncic, que pode complicar um pouquinho a vida dele. Mas ainda assim, é muito empolgante a gente saber que o principal jogador do time que a gente está a favor geralmente deita e rola no adversário que a gente está indo contra.
Agora vamos aqui de Miami Heat e New Orleans Pelicans, dois times não confiáveis acima de tudo por conta da saúde física de seus jogadores. A gente nunca sabe quem vai jogar do lado do Heat e a gente sabe que o New Orleans Pelicans, apesar de ser bem competitivo sem o Ingram e o Zion, que já estão de fora há um bom tempo, ainda assim é um time que não dá para confiar jogando dentro de casa, no caso o Miami Heat, e é um time que não dá para confiar também jogando como visitante. Mas a gente pode fazer o nosso filtro de acordo com o momento, onde nos últimos 6 jogos a equipe do Miami Heat venceu 5 e perdeu apenas 1, por uma diferença ali de apenas 1 ponto contra o Brooklyn Nets. Já os Pelicans, nos últimos 8 jogos como visitante, eles têm 6 derrotas e 2 vitórias. Venceram apenas o Wizards e o Detroit Pistons, que são times de um nível médio para baixo, isso sendo bonzinho com o nível médio aqui do Washington Wizards. Eles até fizeram algumas boas partidas, mas, por exemplo, perderam para o péssimo Orlando Magic recentemente e perderam para outras equipes de um bom nível, mas ainda assim por uma diferença aí, né, de pelo menos 9 pontos, o que é bem preocupante também. Então, para essa partida, a gente acredita que o Miami Heat seja superior. Eles saudáveis são um time interessante de você investir. Ainda não estou convicto disso, mas é um time que vem de um mês de janeiro interessante. Se a gente for fazer um filtro aqui deles nesse mês, a gente pode observar que eles são uma das melhores defesas de toda a NBA. Eu adoro ficar a favor de melhores defesas, principalmente quando eles jogam dentro de casa. Se a gente for olhar aqui, o desempenho defensivo do Miami Heat é o quarto melhor de toda a liga dentre os times mandantes, e a eficiência ofensiva deles, de fato, é o que decepciona um pouco a gente. Eles estão quase aqui entre os 10 piores, mas se a gente for olhar o desempenho do New Orleans Pelicans, a gente pode observar que eles estão, de fato, entre os 10 piores ataques, e defensivamente falando, o New Orleans Pelicans também teve uma queda bem relevante, caindo aqui para a 10ª posição dos piores times defensivos da NBA. Então, eu acho que com isso dá para elevar um pouquinho o nível ofensivo do Heat, e mais do que isso, eles vão conseguir segurar os seus adversários em linhas baixas, porque a defesa do Miami vem jogando muita bola. Outra coisa interessante da gente observar é que a forma mais fácil de se pontuar contra o Miami Heat é explorando a linha de 3 pontos. Eles são um dos times que mais sofrem bolas de 3 em toda a NBA. Se a gente for olhar aqui o percentual de bolas concedidas de 3, né, para os seus adversários, eles têm o 5º pior desempenho nessa categoria. E nos últimos 3 jogos, o 2º pior, sofrendo quase metade dos arremessos de 3 que tentaram contra eles. Isso me preocupa bastante, mas ainda assim, se a gente for observar o desempenho em bolas de 3 do New Orleans Pelicans, não é grande coisa. Eles estão fora do top 10 em eficiência, em bolas convertidas por jogo, eles também estão fora do top 10, na verdade, são um dos 10 piores nessa categoria. Então, eu acho que dá para o Miami Heat se virar bem contra eles, lembrando que nessa análise agora que a gente fez das bolas de 3, a gente nem fez um filtro do mês, e considerar o momento é muito importante, porque se a gente for observar bem, o New Orleans Pelicans foi ainda pior. Foi o 4º time com menos bolas de 3 por jogo em toda a liga, e quando a gente fala a respeito de eficiência, eles também foram das 10 piores eficiências nas bolas triplas. Acho que eles vão ter dificuldade de fazer um bom confronto com o Miami Heat, que deve vencer essa partida, mas ainda assim eu acho que essa linha está muito baixa. Como o Miami Heat não é um time tão confiável, provavelmente a gente vai encontrar essa vitória simples deles pagando um pouquinho melhor, e vai ser o que eu pretendo investir. Vitória simples dele, tentando pegar uma linha ali de pelo menos 1,50, que é o mínimo que eu gosto de trabalhar, beleza? Agora vamos falar aqui de Toronto Raptors e New York Knicks. Aqui a gente vai dar uma dica para vocês de jogador. Mais uma vez o Julius Randle, jogador que vem dando bons frutos pra gente, bons greens, e mais do que isso, é um jogador que tem uma minutagem muito alta. Então mesmo que ele não esteja com um dia muito inspirado, e seja lá qual for a categoria que a gente vai investir nele, é um jogador que tem muitos minutos de quadra e acaba compensando, né, essa falta de qualidade em determinada linha pelo tempo de quadra que ele joga. A gente vai de acima de 12,5 pontos, rebotes do Julius Randle. Vamos tentar pegar essa linha em 11,5, mas para quem só quer trabalhar no pré-jogo, 12,5 me parece interessante, com base na seguinte argumentação. Nos últimos 10 jogos do Julius Randle, ele teve média de 14,2 rebotes por jogo na NBA, superando essa linha de 12 rebotes em 8 das 10 partidas analisadas que ele fez recentemente, e até o último jogo contra o Atlanta Hawks, fora de casa, ele superou essa linha nos últimos 6 jogos consecutivos, o que significa que ter uma quebra de 2 jogos consecutivos abaixo dessas linhas parece bem improvável se a gente for considerar o histórico recente dele. Inclusive, se a gente for reduzir aqui, né, esse recorte para os últimos 7 jogos dele, a média de rebotes dele é ainda maior.
Lembrando que ele fez 15, 15, 15, 16 três vezes e apenas 9 uma vez contra o Atlanta Hawks, mas o grande destaque, ele conseguiu 15 rebotes contra o Toronto Raptors, jogando 42 minutos. E uma coisa muito interessante que a gente deve levar em consideração em tudo isso, não é necessariamente o número de rebotes concedidos por jogo pelo Toronto Raptors, que por sinal é um time que está com eficiência ofensiva baixa, vai enfrentar um time que defende bem e, consequentemente, né, o número de seus arremessos resultam em erros, porque a defesa adversária é boa e, consequentemente, mais chances de rebote, mas, acima de tudo, dois fatores muito interessantes. O primeiro deles, né, é o aproveitamento em recuperação de rebotes dessa equipe, que é quase uma das 10 piores de toda a NBA, apesar da do New York Knicks também não ser grande coisa. Mas uma coisa interessante da gente observar é a questão de defesa contra posição, que a gente sempre passa aqui para vocês. O Julius Randle joga nessa posição aqui de PF, né? Ele é power forward, é como se fosse o ala de força, né? Aqui pro Brasil, mas enfim. Contra jogadores dessa posição, o desempenho do Toronto Raptors em questão de ceder rebotes é um dos melhores possíveis para se trabalhar. Quando a gente tem esses números aqui verdinho, quer dizer que a gente tem um encaixe favorável. Quando a gente tem o número em preto, né? Quer dizer que é um encaixe médio. E quando o número está em amarelo, quer dizer que é um encaixe negativo. Então, se a gente for olhar aqui, né, nessa segunda linha que é de rebotes aqui, para jogadores da posição do Julius Randle, o Toronto Raptors tem um encaixe absolutamente positivo, o que nos incentiva a trabalhar, né, nesse over em rebotes dele. Lembrando, New York Knicks tem uma boa defesa, é um time que parece jogar melhor fora de casa do que dentro de casa, é um time que deve acelerar o jogo aqui, pelo menos jogando como visitante, porque eles jogam um pouquinho mais solto, né, quando jogam em outras quadras, e consequentemente a gente vai ter muitos arremessos errados e, consequentemente, muitos rebotes. Um encaixe favorável para um jogador que vem muito bem nessa linha, tá batendo uma média ali, né, de 40 minutos quase por jogo, o que é um absurdo. E que mais do que isso, no último confronto contra o próprio Toronto, confronto esse que não aconteceu há nem 2 semanas atrás, ele conseguiu os mesmos 15, a gente investiu lá no nosso grupo VIP, bateu, e é isso que a gente vai fazer mais uma vez, acima de 12.5 rebotes do Julius Randle, beleza? Próximo jogo aqui, Denver Nuggets e OKC. A gente tem aqui o Denver Nuggets arrebentando contra o OKC, que sinceramente, para mim, é um dos piores times da NBA em questão de qualidade técnica, tem um futuro interessante, vive um momento muito legal e é um time que rende bons frutos financeiros para os apostadores. Seja com Shai, seja com handicap positivo e tudo mais, mas ainda assim não é um time que eu boto muita fé para poder vencer jogos contra grandes equipes. Talvez o Denver hoje seja o melhor time da NBA. Nos últimos 16 jogos consecutivos, eles venceram jogando dentro de casa. São 16 vitórias seguidas jogando como mandante, e se a gente for olhar aqui os últimos 15 jogos deles em gerais, eles também têm um retrospecto bem interessante. São 13 vitórias e apenas 2 derrotas, lembrando que essas derrotas que eles tiveram foram em jogos de partidas consecutivas, sem descanso, contra os Kings e também contra o Minnesota, já que eles tinham jogado no dia anterior contra o Boston e tinham vindo de viagem, né? Enfim, o grande ponto é que eles são incríveis, principalmente jogando dentro de casa. Eles vencem, convencem, dominam seus adversários. Em janeiro melhoraram muito a sua defesa e ofensivamente eles são dos melhores times de toda a NBA e não é de hoje. Se a gente for olhar, é a melhor eficiência ofensiva nesse momento da NBA, marcando 118.1 pontos por 100 posses de bola, enquanto que o Oklahoma City Thunders é a 20ª, quase uma das 10 piores. E defensivamente falando, repito, o Oklahoma City Thunders é melhor aqui na tabela? É verdade. Mas se a gente for fazer um filtro desse mês de janeiro, a gente teve uma melhoria muito grande do Denver Nuggets, que se tornou uma das defesas mais interessantes da NBA, sendo a 5ª melhor. O OKC é a 4ª, mas a diferença é muito pequena, e ofensivamente, aí sim, a diferença é gritante. Além, é claro, do Jokic ser o melhor jogador em quadra, tá do nosso lado, e outra coisa muito legal da gente destacar o Oklahoma City Thunders não tem um pivô com qualidades físicas, estatura, para poder ser um bom confronto para o Jokic. Geralmente eles cedem muitos pontos para pivôs, mas também cedem muitos rebotes. A gente está falando aqui, né, do time que mais cede rebotes por jogo em toda a NBA. Nos últimos 3 jogos eles aumentaram esse número de rebotes cedidos para os seus adversários e é o visitante que mais cede rebotes na liga também. É um time que joga num ritmo muito alto, é um dos times com mais posses de bola e tentativas de arremessos em toda a liga, mas com uma eficiência ofensiva, como eu mostrei para vocês, que é quase uma das 10 piores. O que significa que eles arremessam, mas erram muito. Errando muito, mais rebotes existem. E com mais rebotes existindo contra o Denver Nuggets, que é o time que menos cede rebotes por jogo na NBA, as chances do Jokic também ter uma noite brilhante nessa categoria é muito grande. Então, eu acredito que a equipe do Denver deva vencer. Eu vou de vitória simples, acho que tá pagando até um valor alto para aquilo que o Denver Nuggets vem jogando, apesar do OKC
poder sim aprontar. E eu vou investir também no over em rebote do Nikola Jokic. Fechado? Pessoal, antes da gente seguir aqui para as últimas 3 partidas desse dia, se inscrevam no canal, deixem o like se ainda não deixaram. 150 likes é a nossa meta de hoje, é o botão de joinha que tá aqui embaixo, vai ajudar muito a gente espera, né, que vocês deem essa força pra gente. Também conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, e mais do que isso, o grupo VIP com palpites mais aprofundados possíveis. Vamos confiar nos números, nas estatísticas, que a médio e longo prazo a gente vai ser lucrativo, independente dos greens e dos reds que possam vir em determinado momento, sequências negativas que também acontecem, no médio e longo prazo a gente sempre vai sair no verde, beleza? Bora aqui para Phoenix Suns e Memphis Grizzlies. A gente tem aqui um Phoenix Suns que mais uma vez vem com seu catadão, muito provavelmente, sem o Devin Booker, com Cam Johnson, Cam Payne, Chris Paul, DeAndre Ayton e Landry Shamet como dúvida. Muitos desses jogadores não jogaram a última partida que aconteceu ontem e acho difícil que eles voltem para hoje. Eles sempre colocam um jogador aqui como day-to-day, como dúvida, né? Mas no fim das contas eles acabam não jogando. Digamos que por um acaso, esses principais jogadores, tirando o Devin Booker, que de fato não estará em quadra, acabem jogando. É verdade, o Phoenix Suns vai ficar mais forte, isso daí não tem como negar, mas o Memphis Grizzlies ainda é superior. Eu sempre falo que eu gosto de ficar a favor das melhores defesas e a gente simplesmente está falando da melhor defesa da NBA, mas assim, disparado. O Memphis Grizzlies está sofrendo 109,2 pontos por 100 posses de bola, é um time que defende muito bem acima de tudo o garrafão. E o Phoenix Suns não tem tanta bola de 3 assim, apesar deles terem, tá? Só não é o grande forte deles. E mais do que isso, esses times se enfrentaram recentemente. Vamos dar uma olhada aqui, né, no histórico recente dos últimos 10 jogos do Memphis Grizzlies, onde eles têm apenas uma derrota em 10 jogos. Eles venceram 9 e mais do que isso, venceram o próprio Phoenix Suns por uma diferença de 30 pontos. Então, eu acredito que o Memphis deva vencer essa partida, mas se vocês querem uma linha um pouco mais interessante do que essa, que de fato está bem baixa de 1,22, eu trabalharia com under do Phoenix Suns. Foi o que a gente trabalhou naquela partida, bateu, apesar de um primeiro quarto aí muito bom do Suns, muito produtivo ofensivamente, mas eu acho que o padrão foram os outros 3 quartos, de um time que vai pontuar mal, enfrentando uma defesa muito boa, apesar dessa defesa gostar de acelerar o jogo e ceder muitas posses para os seus adversários. Então, abaixo de 114,5 pontos é o meu palpite para esse jogo. Se vocês quiserem fazer uma dupla com abaixo de 122,5 pontos do Suns, mais a vitória simples do Memphis, eu também acho que faz sentido, porque eu acho muito que a vitória deles está conectada a essa defesa muito boa deles, ao fato deles deixarem seus adversários em linhas baixas. Mas por que a gente acha que isso vai acontecer? Se a gente for olhar aqui os últimos 10 jogos do Phoenix Suns, eles estão marcando 103,8 pontos de média. É verdade que eles melhoraram recentemente contra o Nets e contra o Indiana, mas ainda assim ficaram abaixo disso. Contra o próprio Memphis Grizzlies, eles marcaram apenas 106. Em casa, de fato, eles até têm uma leve melhoria. Mas se a gente for fazer um filtro dos últimos 10 jogos do Phoenix Suns, jogando dentro de casa, eles continuam com uma média de pontuação abaixo daquilo que a gente vai colocar no under hoje. Na verdade, se a gente for olhar aqui, né, nos últimos 5 jogos, eles só conseguiram superar essa linha apenas uma vez contra o Brooklyn Nets. Então, eu acredito que eles não vão passar dessa linha aqui de 116,5 pontos, 114,5 e que essa dupla de abaixo de 122,5 mas a vitória do Memphis faz total sentido. O Phoenix Suns, para falar a verdade, é um dos 10 times mais lentos de toda a liga. Em eficiência ofensiva, eles até estão no meio da tabela, por causa, né, do começo incrível que eles tiveram. Eles ficaram em 13º, dentre os melhores ataques da liga. Mas se a gente for fazer um filtro, nesses últimos 15 jogos em que o Devin Booker esteve de fora na maioria deles, eles são o pior ataque da NBA, marcando 107,2 pontos por jogo. Então a gente tem o pior ataque recente da liga contra a melhor defesa. Então é óbvio que a gente vai no abaixo D e é óbvio que a gente vai acreditar que a melhor defesa, que eu falo para vocês que eu gosto de trabalhar, vai vencer esse jogo. Fechado? Bora aqui de Golden State Warriors e Brooklyn Nets. A gente tem um Brooklyn Nets que vem mais uma vez sem o Kevin Durant. O Golden State Warriors que descansou suas estrelas Wiggins, Curry, Clay e Draymond Green, que devem voltar hoje. Wiseman e Iguodala são as únicas confirmações de ausência, mas ainda assim acho que eles têm o que é suficiente para vencer essa partida também. Se a gente for fazer aqui um recorte dos jogos do Brooklyn Nets sem o Kevin Durant nessa temporada, são 6 jogos. 2 vitórias, 4 derrotas. Eles só conseguiram pontuar bem contra o Utah Jazz e contra o Indiana Pacers. E se a gente for olhar aqui a eficiência defensiva dessas duas equipes, a gente vai ver que eles só conseguiram pontuar bem de fato contra defesas ruins. O Utah Jazz é a 5ª pior defesa de toda a NBA e o Indiana Pacers é a 9ª pior, as duas estão no top 10. Eles tiveram dificuldades de produzir pontos contra boas defesas.
E quando a gente fala de Golden State Warriors, ainda mais jogando dentro de casa, a gente está falando de uma das melhores defesas mandantes da liga. Um time muito bom em bolas de 3 que pode ferir essa que é a principal fraqueza dos Nets. Vamos lá. A equipe do Golden State Warriors tem a segunda melhor defesa jogando dentro de casa na liga. E ofensivamente falando, eles têm um nível ali, né, um pouquinho abaixo daquilo que a gente gostaria, são um dos 10 piores. Mas o Brooklyn Nets, repito, recentemente eles estão pontuando mal e acho que eles vão ter dificuldade de acompanhar o ritmo do Golden State Warriors. Todo mundo sabe que os Warriors é referência em bolas de 3 na NBA e não é de hoje. Nessa temporada, eles são o time que mais faz bolas de 3 em toda a liga. Em relação à eficiência, eles são a quinta melhor eficiência nesse tipo de arremesso e também é top 1 em tentativas de bolas triplas. E se a gente for olhar, a eficiência do Brooklyn Nets na defesa desse tipo de arremesso, ela não é muito boa não. Se a gente for olhar, eles são quase top 10 aqui, times que mais permitem que essas bolas sejam convertidas contra eles. Mas eu acho que eles podem ficar próximos do placar, pelo menos em momentos importantes da partida, ali, seja no terceiro ou no último quarto. E com isso a gente vai conseguir, mais uma vez, uma odd um pouquinho melhor do que essa que o mercado está oferecendo pra gente. Então eu esperaria no ao vivo, tá pagando em torno de 1,50 para que o Golden State Warriors vença esse jogo. Beleza, caso vocês queiram trabalhar com múltiplas, triplas, duplas, podem incluir a vitória dos Warriors, porque aí eu já acho que nesse caso o mod 1,33 é interessante. Então aqui a gente tem o Dallas Mavericks como meu favorito, a gente tem o Miami Heat, a gente tem o over em rebote do Julius Randle, a gente tem o Denver Nuggets e o Memphis Grizzlies para vencer e manter os adversários em linhas baixas além da vitória dos Warriors. Me sinto bem confortável de estar a favor de tantas equipes mandantes. Mas agora vamos aqui para nossa última análise. Portland e LA Lakers, agora sim eu vou ficar a favor do visitante mais uma vez no handicap positivo se LeBron James, que mais uma vez é dúvida, estiver em quadra. Para esse jogo eu vou esticar o handicap o máximo que eu puder a favor do Los Angeles Lakers e lembrando que os Lakers são sim a melhor zebra para essa noite. Eu vou de mais 10.5 do Los Angeles Lakers, mas não ficaria surpreso se eles cobrissem um handicap de mais 5.5 pagando uma odd de 2. E por que eu acredito que isso deva acontecer? Não é porque eu sou fã dos Lakers nem nada não, mas nos últimos 15 jogos do Portland Trail Blazers, eles perderam 11 e venceram 4. E venceram o Charlotte Hornets, os Pistons, que nem dá pra gente considerar, são times horríveis. E tiveram 2 vitórias interessantes contra o Dallas, aí sim, uma vitória de respeito. Mas ainda assim é muito pouco. E eu acho que essa equipe do Portland Trail Blazers não está inspirando tanta confiança. Outra coisa que a gente pode destacar é que eles são dos times que mais sofrem pontos para jogadores de garrafão em toda a liga. Eles têm um encaixe extremamente favorável para jogadores que são pivôs e para power forwards, que é a posição que o LeBron James joga. Eles têm um encaixe negativo, mas ainda assim a gente sabe que se trata do LeBron, que também vai ter muitos minutos na posição 5 e pode ser produtivo lá também. O Nurkic, inclusive, é envolvido em boatos de trocas porque eles precisam de um Rudy Gobert para poder proteger melhor esse garrafão. E como eles sofrem no garrafão e os Lakers precisam de ter um time com um garrafão ruim para serem produtivos ofensivamente, acho que a gente tem uma boa chance de cobrir esse handicap. Se a gente for olhar aqui em pontos concedidos no paint por jogo na NBA, o Portland Trail Blazers é um dos 10 piores. E jogando como mandante, eles têm um aproveitamento pior do que como visitante. Então a gente tem aqui um dos 10 times que mais sofrem pontos no paint em toda a NBA, contra um time que simplesmente tem LeBron James, Russell Westbrook e muitos jogadores que, apesar de não terem uma qualidade muito gritante, são muito melhores pontuando nesse setor do que necessariamente no perímetro. Então acho que dá sim para cobrir esse handicap de mais 10.5. Mas repito, venceu apenas 4 dos últimos 15 jogos que fez e beleza, conseguiram cobrir esse handicap contra o Dallas nas 2 vezes em que isso aconteceu, mas se a gente for aqui olhar, eles não conseguiram cobrir esse handicap na grande maioria desses jogos. É aquele negócio, quando venceram com sobras, mas eles simplesmente perderam a maioria dos duelos que fizeram. Beleza? Então se o LeBron James estiver em quadra, acho que os Lakers é a melhor zebra para quem gosta de trabalhar com métodos de zebra e eu acho que eles são uma ótima opção com o LeBron, independente do seu método, para o mais 10.5. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Amanhã tem mais e conheçam o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Além de vocês serem ajudados pela gente com muito conteúdo extra, vocês também vão ajudar o nosso projeto aqui no YouTube a continuar acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!